O Chris Aceto expôs os bastidores de uma proposta que foi feita ao Ramon, e foi prontamente recusada pelo Aceto e consequentemente pelo Ramon. Ele revelou coisas dos bastidores que ainda não tinham ido a público. A esposa do Ramon voltou a comentar sobre o top 2 do Dino, em resposta a uma fala do Gorgonoid numa postagem do Instagram, e mandou um recado sobre atletas que estão o criticando, e segundo ela está enchendo a boca pra falar dele e não fez o que ele fez em anos de carreira. O Edu Corrêa comentou sobre as recentes falas do Jorlan sobre o Ramon Dino, e mandou real sobre o que acha disso tudo. Então, por exemplo, muita gente falou, o Jorlan. Cara, se você já é dono de academia, pretende iniciar neste ramo, ou até mesmo está querendo montar aos poucos a sua academia própria em casa, a Cimerian é a empresa certa para você. A Cimerian é uma das maiores empresas brasileiras deste mercado, com galpões gigantes, mais de 200 funcionários e um time de engenheiros. A Cimerian fabrica as melhores máquinas em solo brasileiro para a sua academia. Vários dos maiores centros de treinamento estão repletos de máquinas da Cimerian, como por exemplo a Área 51, o CT da Growth. Rayane Fogal, Tenente Breno, Mestre Johan e Natural para Cavalo são algumas das personalidades fechadas com a marca, pois sabem da qualidade impressa no processo de fabricação do maquinário da Cimerian. Então até mesmo se você é cliente de uma academia e acredita que ela está precisando dar um upgrade, você pode apresentar a Cimerian para o dono, e assim também usufruir de máquinas com uma qualidade incrível. Então o link para conhecer a empresa é o primeiro aqui na descrição. Após a derrota do Ramon para o Wesley Vissers no Arnold Classic Ohio, muitas dúvidas foram instauradas no meio que aos poucos estão sendo resolucionadas. Muita gente ainda acredita que mesmo com alguns problemas o Ramon apresentou sim um shape suficiente para vencer esse show, mas uma das perguntas que mais foram feitas ao longo desses dias foi o porquê o Ramon fez uma preparação de 6 semanas apenas para um show tão competitivo. O Aceto foi questionado exatamente sobre isso em uma live com o Dave Palumbo, e além disso um outro assunto veio à tona, sobre a possibilidade do Ramon competir no Arnold UK, e a decisão sobre isso foi exposta ao vivo pelo Aceto. Então bora lá dar uma olhada nesse trecho da live, que foi excelentemente dublado pelo RJB Bodybuilding. Na categoria Classic, eu vejo que nós temos o Wesley Vissers, o Urs, o Brian e o... Então vamos ter uma revanche legal entre esses caras. O Ramon, obviamente... Qual foi a razão do Ramon não competir nesse show? Ele se preparou por 6 semanas pro Arnold, por algum motivo que eu não sei, no Arnold Ohio. E ele disse que eles estavam pedindo para ele fazer o show na Europa, e eu disse, entre aspas, você nunca vai conseguir fazer. Mas por que você diz isso? Porque é muita coisa para se preparar por 6 semanas, não dá. Provavelmente o que eu vou falar não se traduz muito bem para o português, mas para tirar um coelho da cartola desse jeito? Mas por que ele se preparou por tão pouco tempo? Porque esse é o tempo que ele escolheu. Mas por que ele ia fazer isso para um show tão importante como esse? Por que ele se preparou só por 6 semanas? Eu não sei. Essa é a resposta. Agora veja os brasileiros ficando loucos. E ele me perguntou, tipo, e sobre a Inglaterra? E eu disse não. Você tem que focar em... Você tem 43 dias para o Arnold Ohio e você não vai conseguir... Você não vai conseguir, sabe... Isso é muita coisa. Eu comecei esse episódio falando sobre o Senso, que estava com o corpo cansado. E quando o teu corpo tá cansado, ele tá cansado. Tem que fazer tudo isso pro Arnold Ohio, mas agora sobre os fãs brasileiros muito empolgados. Eu acho que esse 1 ponto de diferença seria diferente se eu estivesse lá. Eu conseguiria virar esse 1 ponto de um árbitro. Em outras palavras... Mas quando você olha para esse vídeo, você fica desapontado? Eu achei que ele estava muito bem. Para mim, ele ia vencer, mas... Sim, mas metade dos árbitros viram ele como campeão e a outra metade, mais um, viu ele como perdedor. Todo o meu ponto, e eu falei para você antes da live começar, eu sinto que se eu estivesse lá, ele poderia estar melhor. Mas o que você teria feito diferente, eu quero dizer... Mas ele tinha uma programação que você escreveu para ele, certo? Sim, mas eu provavelmente teria feito ele comer e beber que nem um monstro. Você acha que ele precisava ter comido mais? Talvez. Não talvez, sim, ele precisava. E ele comeu bastante, não é como se ele tivesse sentado comendo 2 bolachas de arroz e... Ele comeu bastante. Mas... Tenha confiança em mim de que... Para dizer que é isso que você está fazendo agora, que é a coisa correta e ele vai seguir. Algumas vezes isso faz a diferença. Quando é por 1 ponto, tudo pode fazer uma diferença. Sim.
Pois é, galera, como visto, o Aceto revelou que o Ramon comentou sobre ter pessoas querendo que ele competisse no Arnold UK, mas que em uma conversa entre os dois, o Aceto falou que não era nada viável o Ramon subir nos palcos desse show. Então, a decisão final do Gino realmente foi de não competir. Alguns canais estão veiculando que essas pessoas que queriam que o Ramon subisse no Arnold seriam patrocinador dele, no caso a Max Titânio, mas isso não ficou totalmente claro nas falas do Aceto. O Ramon poderia estar se referindo a produtores ou dirigentes do show, que por vezes convidam um atleta a se apresentar no seu show para levantar ainda mais o hype do evento. Sobre a preparação de 6 semanas, o Aceto comenta que não sabe o porquê o Gino decidiu fazer isso, mas o Ramon até já falou em seu pronunciamento que após o Mr. Olympia, ele tirou um tempo para descansar, focou na sua família e questões empresariais, que acabaram tomando uma parte do seu tempo que deveria ser dedicado à preparação. O que ficou claro pelo visto é que o foco agora é o Olympia, nada de Arnold UK, Arnold Brasil ou qualquer outro show. O Ramon deve se preparar totalmente para o Mr. Olympia, que inclusive esse ano acontecerá em outubro. Mas qual a sua opinião sobre tudo isso? Deixa o seu comentário aqui embaixo. Pois ainda falando do Ramon, a postagem da página Old School Maromba News chamou bastante atenção. Na postagem dizia o seguinte: já pensou nisso? Críticas ao Gino. Qual outro Classic consegue ficar 2 meses sem treinar, se preparar em 6 semanas e pegar o top 2 do Arnold Classic Ohio? E nos comentários o Gorgonói escreveu: qualquer idiota já pensou nisso, mas quem levou o prêmio foi o Arley Safadão, que é o que importa. Abaixo do comentário do Gorgonóide muitas pessoas comentaram concordando, mas quem respondeu ele foi a Vit, esposa do Ramon, que escreveu o seguinte: Gorgonóide, o que importa é que no segundo maior campeonato do mundo ele já tem 2 títulos de top 2, e foi o primeiro brasileiro a ser campeão na história do fisiculturismo, e isso é o que importa. Uma coisa não anula a outra, fica o aprendizado. Fez mais que muito atleta que tá enchendo a boca pra falar dele não fez em anos de carreira. E o Gorgonóide respondeu a Vit escrevendo: Vit, todos somos fãs do Ramon. Eu fui um dos primeiros a considerar o Ramon o maior da história brasileira no fisiculturismo, mas isso não muda os fatos. O Ramon tem a melhor genética da história, na minha opinião, se igualando ao Phil Heath e ao Ronnie Coleman, mas isso não é o suficiente para trazer títulos de Mr. Olympia pra casa. E o Wesley mostrou isso de lição para nós. Eu sou um dos maiores fãs e torcedores do Ramon, sempre vou torcer por ele, mas não posso colocar a realidade acima da minha admiração por ele. Pois é, galera, o feito de conseguir o top 2 do Arnold Ohio é sim algo a ser parabenizado para qualquer atleta que realize isso, mas dá pra entender a insatisfação do público, já que ele era o atual campeão, acabou sendo destronado e os seguidores viram que ele tinha tudo para vencer, e talvez por um vacilo não foi dessa vez. Quando o Ramon foi campeão do Arnold, todo mundo levantou a bandeira e muitas notícias foram feitas sobre o fato dele ter feito história no fisiculturismo brasileiro. E agora com a derrota amarga que deixou para o público a sensação de que o Ramon poderia mais, tendo em vista o pouco tempo de preparação, é natural que hajam críticas e o público bata nesse ponto, mas o importante mesmo é que o Ramon saiba assimilar tudo isso e tenha consciência do que é uma crítica construtiva das que não são, e levar realmente como aprendizado para sua carreira, que querendo ou não ainda está no início, mesmo ele já tendo realizado grandes feitos. Quem comentou exatamente sobre isso foi o Eduardo Corrêa, sobre a cobrança do público em cima do Ramon, como ele enxerga tudo isso, e também comentou sobre as recentes falas do Jorlan, tudo isso lá no DC Backstage, que é o podcast do Miguel Chain. Eles estavam falando sobre os atletas de fisiculturismo e a relação deles com a saúde mental, e nesse assunto entraram na situação do Ramon. Confere. Pô, Miguel, eu tô escrevendo um livro, cara, é uma biografia, acredito que vai se chamar Like a Human, porque a galera fala muito sobre Like a Machine, cara, e eu resolvi falar um pouquinho sobre o humano que é por trás, sabe? Então, assim, o livro eu vou falar sobre as minhas frases, tô escrevendo o livro, pretendo terminar até o final do ano, tô falando um pouco sobre as minhas fragilidades, tô falando sobre coisas que eu nunca falei, cara, principalmente questões relacionadas à minha instabilidade e como isso influenciou no meu relacionamento e na minha carreira, cara. Tem coisas ali que são pesadas, cara, que a galera não tem noção. E assim, cara, quando o cara vai a público falar que tá sendo humilhado, tá se sentindo pressionado, a gente tem uma tendência a achar que a culpa é do público, que a culpa é de quem tá ali falando. Cara, imagina, por exemplo, vamos dar um exemplo do Ramon aqui. O Ramon, ele é capaz de gerar emoção nas pessoas ao ponto de gerar uma comoção absurda. Por quê, cara? Eu torço pro Flamengo. Se o Botafogo perder, cara, ó, eu não tô nem aí se o Botafogo perder. Não me importa. Agora, se o Flamengo perder, cara, isso vai me deixar transtornado. É mais ou menos o que acontece. O atleta, ele tem que entender que ele gera sentimentos nas pessoas. Da mesma forma que ele vai gerar sentimentos positivos, ele vai gerar sentimentos de revolta, porque as pessoas, elas acreditam, elas têm uma expectativa que foi gerada. E quando há uma quebra de expectativa, há uma reação do público. Então, por exemplo, muita gente falou, o Jorlan. Cara, toda aquela revolta que o Jorlan externaliza ali nos vídeos, cara, ele demonstra o quanto ele gostaria que o Ramon, porque ele acredita de fato. E na crença do Jorlan, que é um cara que veio
de uma outra geração e passou por todas as dificuldades, é super compreensível que ele ache que não pode faltar, como ele mesmo diz, o ódio, sabe? Então, cara, é muito compreensível. Se ele consegue gerar essa emoção nas pessoas, é porque ele consegue gerar expectativa. Houve uma quebra de expectativa muito grande. Então, isso faz com que o atleta gere essa emoção para o público e também ele acaba também ficando um pouco desnorteado, cara. Então, assim, mais uma vez, o atleta ele tem que entender, cara, que não existem culpados. Ele tem que assimilar as coisas e ele tem que ser, como que eu posso dizer, consciente dos seus atos, no sentido de entender que ele realmente ele tem um papel ali, ele precisa assimilar aquilo que está acontecendo com ele, ele tem que ter o controle da situação de coisas que realmente ele pode ter o controle. A partir do momento que tu coloca a tua saúde mental em coisas que tu não consegue controlar, por exemplo, a revolta do público, cara, esse cara, ele tá fudido, desculpa, mas assim, ele tá refém, ele tá vagando no mar, sem remo e sem leme. Então, a partir do momento que tu entende que isso acontece, mas como que tu vai receber isso? Isso se chama inteligência emocional, cara. É isso que a gente tem que tratar, porque isso interfere diretamente nas tomadas das nossas decisões, cara. Por exemplo, o que eu vou fazer daqui para frente? O cara pensa, porra, vou parar de competir, vou largar porque eu não aguento mais. No outro dia, não, vou competir. Cara, não é assim. Entende? Isso reflete uma instabilidade muito grande, cara. Então, acho que a partir do momento que o atleta entender, eu falo de bodybuilding porque é nosso meio, mas, cara, atletas olímpicos já fazem isso há muito tempo, que a inteligência emocional, a estabilidade emocional interfere nas nossas tomadas de decisões, isso faz a gente estar onde a gente está hoje, seja bom ou ruim, isso é fundamental, cara. A gente tem que tratar isso. Então, é uma coisa é algo que eu chamo a atenção, porque isso interfere diretamente nas atitudes do atleta e naquilo que ele comunica para o público, porque ele também tem uma responsabilidade muito grande. Meu, esses caras têm 5 milhões... O Ramon tem 5 milhões de seguidores, por exemplo. O segundo, sei lá, tem 20 milhões. Tantos, cara, Isso, cara. Então, assim, como que um cara desse, com uma responsabilidade tão grande, ele vai negligenciar questões tão importantes, sabe? Então, essa é a minha visão sobre o assunto. Não tem como. Hoje, a rede social traz isso hoje, né? Ele tem... E deve ser muito difícil pro cara saber que tem que postar. E outro... E se controlar, tanto que o Ramon, ano passado, ele falou, não vou me mostrar, vou ficar mais aqui na minha, mais de boa, mais de canto, que acho que foi o jeito que ele encontrou pra se sentir bem. Ele é um cara, pra mim, mais low profile, e cara, super funcionou. Ele não vai, o público também tem que entender algumas coisas que depende da característica. O Jorlan já é um cara que gosta do show, que gosta de falar, que tá lá. E, pô, você mencionou o vídeo que ele fez, eu assisti, cara, eu concordei com algumas coisas também. Esse lance do ódio. É que talvez o ódio que ele falou, eu entendo, a gente sabe como mas sei lá, de repente era o brio, né? Que ele queria se referir e tudo. Que, enfim, são coisas que acontecem e o cara às vezes não tem muito controle. Pois é, galera, o Corrêa passou um pouco da sua opinião sobre o caso. E lá no podcast eles falaram sobre diversas coisas. E tá bem legal de se assistir. Caso você queira conferir, é só passar lá no canal do Miguel Chain. O link vai estar aqui na descrição. Deixa o seu comentário aqui embaixo, o vídeo vai e fica por aqui. Um abraço a todos e até a próxima.